No dia 31 do mês passado, Tami Miranda se batizou juntamente com a sua companheira em uma igreja inclusiva que tem uma pastora lésbica chamada Lana Holder. E neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que é o batismo, se o batismo da Tami é válido e se ela agora de fato faz parte do corpo de Cristo. E eu vou falar tudo isso depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao meu canal e eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final. E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, faça a sua inscrição para que toda semana você receba conteúdos como esse. Já que você fez sua inscrição e deixou o seu like, vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A palavra batismo significa mergulhar ou imergir. É um símbolo religioso cristão de limpeza e purificação. No Novo Testamento se tornou o rito de iniciação na comunidade cristã e era interpretado como morte e nascimento de uma pessoa em Cristo Jesus. João o Batista pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E todos os evangelistas concordam sobre isso. Vamos ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículo de número 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os cristãos reconhecem o ato do batismo como símbolo de um redirecionamento na vida. Os que ouviram a palavra de Deus e receberam dele a fé salvífica se arrependem da velha maneira de viver em pecado e em desobediência, mudando assim a rota e dando uma nova partida. Então, o batismo é o anúncio público de uma experiência interior que uma pessoa viveu. É um ato cristão de obediência e um testemunho público do desejo do crente de viver para a glória de Cristo conforme os seus ensinamentos. Então, o batismo é um símbolo da morte e ressurreição. É uma visão externa da transformação interna de alguém. Essa pessoa já nasceu de novo, já foi transformada e expõe através do batismo que deixou para trás a velha maneira de viver em troca de uma nova vida em Cristo Jesus. Algumas pessoas ainda com o pensamento romano se perguntam se o batismo tem poder salvífico. A Igreja Romana, no Concílio de Trento, afirmou que o batismo é necessário para se alcançar a salvação. No entanto, nós sabemos que o ladrão da cruz não se batizou e mesmo assim foi salvo. Então não, o batismo não tem poder salvífico. A salvação é alcançada única e exclusivamente pela sua fé em Cristo Jesus. Mas essa fé não é uma fé meramente intelectual, é uma fé que te transforma e te faz submisso à lei de Deus. Logo, o batismo é símbolo de salvação, não um requisito para a vida eterna. Mas o batismo é um ato de obediência, então ele não é opcional para o cristão, porque com este ato nós estaremos dizendo à nossa igreja e ao mundo que estamos comprometidos com Cristo e com a sua palavra. É exatamente por isso que o batismo é tão importante e tão sério. João batizou Jesus no Rio Jordão, dando o exemplo para que pudéssemos fazer o mesmo, como uma afirmação pública da nossa fé. Da mesma forma, Jesus mandou que os seus discípulos batizassem outros crentes. Leia comigo Mateus capítulo 28 e 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de forma resumida, o batizado está publicando ao mundo que se arrependeu da sua velha vida, que recebeu de Deus a fé salvífica e que agora vive para a glória do Senhor. Antes de eu falar sobre o batismo da Tami, eu quero ler um texto com você. Romanos capítulo 6, versículo 2 a 7. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Isso posto, será que o batismo da Tami é válido, sendo que ela tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo? Será que ela de fato faz parte do corpo de Cristo? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos examinar o que a Bíblia diz sobre família e o que a Bíblia diz sobre homossexualidade. Se você quer saber um pouco mais sobre homossexualidade e o que a Bíblia diz sobre isso, há um vídeo em meu canal onde eu falo exclusivamente sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23 a 24 e em Mateus capítulo 19, 4 e 5, é dito que o relacionamento instituído por Deus, um relacionamento conforme os decretos do Senhor, deve ocorrer somente entre um homem e uma mulher. Esses textos não falam especificamente sobre a homossexualidade, mas eles falam como nasce uma família debaixo dos decretos e dos propósitos de Deus. Ela nasce através do relacionamento entre sexos opostos que resultará em filhos. Assim nasce a família de acordo com a vontade de Deus. Dito isso, é preciso avaliar o que a Bíblia diz sobre um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Leia comigo Judas, capítulo 1 e versículo de número 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Relações sexuais antinaturais aqui no texto refere-se ao ato sexual entre pessoas do mesmo sexo, porque para a Bíblia, relações sexuais naturais devem ser realizadas entre pessoas de sexos opostos e dentro do matrimônio. Então Judas está dizendo que um dos motivos de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra foram as práticas pecaminosas e imorais homossexuais. E no final deste versículo, ele diz que essas cidades servem de exemplo de condenação eterna para todos aqueles que desejam trilhar este caminho. Romanos 1, 26 e 27 diz que quem não se relaciona sexualmente com o cônjuge do sexo oposto comete torpeza e receberá punição da parte de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 10, Paulo cita uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus e que, consequentemente, receberão a condenação eterna. Leia o texto comigo. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais ou sodomitas, depende da tradução, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. As palavras efeminados e homossexuais ou sodomitas se referem a pessoas com comportamentos homossexuais diferentes. Efeminados, no grego, se refere a parceiros sexuais masculinos passivos. Já a palavra homossexuais ou sodomitas, aí depende da tradução da sua Bíblia, no grego se referem a parceiros sexuais masculinos ativos, ou seja, Paulo está afirmando que ambos, ativos e passivos, estão perdidos dentro dessa prática. Mas o texto continua dizendo que na igreja de Corinto haviam pessoas que depois de convertidas abandonaram essas práticas. Elas não disseram, eu nasci assim e a igreja vai ter que me aceitar dessa forma, ou vamos ter que modificar a Bíblia. Não, essas pessoas se arrependeram e abandonaram as práticas homossexuais porque compreenderam, à luz da palavra de Deus, que as suas práticas são, e eram, melhor dizendo, pecaminosas. Veja o que diz o versículo de número 11. Assim foram alguns de vocês,
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O que o texto está dizendo é que os crentes de Corinto, antes da conversão, eram ladrões, maldizentes, efeminados e sodomitas, mas que na conversão eles foram transformados por Deus. Eles não continuaram na prática pecaminosa em que eles se encontravam. Então concluímos que o genuíno arrependimento traz transformação e submissão à palavra de Deus. É exatamente isso que valida o batismo de alguém. Se uma pessoa não se arrependeu da sua vida pecaminosa, não nasceu de novo e não há despertado no seu coração o desejo pela santificação, essa pessoa não deve se batizar porque ela ainda não é um crente. É exatamente isso que aconteceu com a Tami. Ela não busca transformação, mas aceitação. A prova disso é que ela foi em busca de uma igreja que aceitasse ela com os seus pecados. O máximo que aconteceu foi ela ter diminuído um pouquinho os seus pecados, porque ela afirmou que não vai mais fazer sexo a três. Ela foi batizada em uma seita que distorce a palavra de Deus para que seus líderes e membros sintam-se confortáveis em seus pecados. Ela pode estar fazendo parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que possuem a mesma ideia, mas ela não faz parte da igreja invisível do corpo místico de Cristo. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos persegui-la, porque há muitos crentes confundindo pregar a verdade com grosseria e babaquice, mas que devemos orar por ela, a fim de que ela se arrependa e seja salva. E o que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do conteúdo, capricha no like, faça a sua inscrição, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.